Para você que chega aqui no meu canal, como sempre falo, é um prazer imenso poder recebê-lo. Há um certo tempo atrás, eu dispus de um desejo meu que se acendeu ao meu coração de poder compartilhar com aqueles que me acompanham lá no YouTube e que não têm acesso àquilo que eu tenho postado no grupo que é fechado, Agnachete e Henrique Eternamente. E é com muita alegria mesmo, que eu tento compartilhar e transmitir para você que tem aí me acompanhado, tem experienciado junto comigo alguns acontecimentos na sua própria vida, em razão de que você está se tornando uma pessoa de consciência plena e de consciência pura e está se apaixonando pelo seu pensamento e com ele alcançando milagres. Quando eu me apresentei nesse meio de comunicação YouTube, mas antes de qualquer coisa, por enquanto, eu estou aqui finalizando os meus dias na República, onde eu resido com o pessoal. Em tão breve, os hangouts serão feitos lá de casa, né? E não no muito tardar, a Gnachete estará me autorizando já a fazer o lançamento do site para todos vocês que aguardam aí com ansiedade. Então, aqui na República, você vai ver o cachorro latir, moradores conversar, carros passar na rua. Eu peço a todos que tenham aí uma compreensão, né? Porque eu não vou pausar por causa que os outros estão conversando, ou muito menos ir lá chamar a atenção deles. Jamais vou fazer isso. Mesmo porque aqui não é minha residência, né? Aqui é somente um lugar que eu já expliquei para vocês, que eu recebi como missão de chegar e esperar a essas pessoas que aqui eu tive a oportunidade de conhecer como um propósito maior. Então, quando eu me apresentei na internet, onde um canal me abriu as portas, e de lá eu comecei a narrar as minhas experiências, né, os meus contatos, houve uma grande reviravolta em relação a isso, como todos vocês já sabem, e principalmente houve aí grandes reviravoltas no meio cristão. Vários cristãos disseram que eu não era contactado coisa nenhuma, porque eu estava indo contra o Jesus deles, contra o Deus deles, e em certos momentos realmente eu fui muito infeliz, né, em xingar a Jesus Cristo, mesmo sabendo que não existe, mas eu não devia ter feito isso. E naquela época eu me retratei, e você consegue aí encontrar o meu vídeo, onde eu me retrato com os verdadeiros cristãos. Como todos vocês já sabem, eu não acredito em Deus, não acredito em Jesus, não acredito no Espírito Santo, e não acredito em demônios, em anjos, em nada disso. Porque a verdade, ela vai além do que eu posso dizer para você, que partindo de mim, essa informação relacionada a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, para mim não passa de um mito, não passa de uma invenção infeliz que vem aí calcificando, né, todas as pessoas da face desse planeta, fazendo com que essas pessoas se tornem independentes por acreditar e dependente por ter fé. Então hoje eu também não quero também tratar de assuntos relacionados ao cristão. Se ele acredita em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, isso é um problema individual de cada pessoa, certo? Eu sei naquilo que eu tenho acreditado, porque as minhas experiências são dadas em planos físicos, não através de projeções astrais, nem através de sonhos, nem nada disso, conforme eu já tenho mencionado para vocês há muito tempo. E desde quando eu comecei a ser visitado por civilizações extraterrestres e também por civilizações intraterrenas, fora os diversos encontros, né, que tive com híbridos,
que estão no nosso meio, como mencionei no meu vídeo 143, eu quero dizer para você que as informações que eles me concederam são informações que vocês me são testemunhas e que eu tenho passado aí através de grande valor, né, de um grande valor em manifesto. Porque o meu intuito aqui, para você que é aí o meu ouvinte, ele é tão somente de poder te mostrar aquilo que do qual eu vi como verdade. Mas eu sempre digo a você que não é a sua verdade, nem tem que ser a sua verdade, e muito menos você tem que acreditar em mim, correto? Você tem que seguir a sua diretriz da vida, você tem que colocar em questão aquilo que você tem sentido, o seu sentimento, as suas percepções e outras coisas mais que vai te indicar a verdade sobre todos os acontecimentos que estão debaixo do nariz de muitos, só que muitos não conseguem identificar, né, essa questão em si. Então, na época desse manifesto, né, da minha narração, eu havia dito, né, que a Bíblia ela foi corrompida, ela foi misturada e que ali não tinha as reais palavras que outrora havia sido dita de fato. Então muitas pessoas, né, se levantaram contra mim, falaram que isso era um absurdo, que nada disso procedia. Quando eu apresentei as pessoas, né, diga por sinal as poucas pessoas, a respeito de Arne Toliel, e afirmei que ele é o personagem verdadeiro que esteve aqui, né, e que todo o seu ensinamento ele foi corrompido, usurpado e prostituído ao longo dos milênios. Aí as pessoas começaram a surtar, começaram a dizer que eu era um falso profeta, que eu era um mentiroso, que eu era um charlatão, que eu estava enganando as pessoas, né? E que mais cedo ou mais tarde eu ia começar a vender produtos, eu ia pedir dinheiro, eu ia pedir esmola. Eles inventaram trocentas coisas que você que acompanha aí o meu canal, né, sabe do meu trabalho que eu tenho feito. Em nenhum momento eu pedi nada a ninguém, também nem preciso disso. Mas o meu compromisso aqui não é com a espécie humana a qual eu mesmo pertenço. O meu compromisso aqui é tão somente mostrar a essas pessoas que estão cansadas da mentira, cansadas da usurpação, cansadas do engano, pessoas essas que estão desistindo até mesmo de viver, não acreditam em mais nada, porque esperaram a vida inteira em um Deus que não existe, em um Cristo que jamais voltará para salvá-la, e guarde bem as minhas palavras, certo? Porque poema, pessoal, e história, ou história com E, todo mundo cria. Talvez tudo que eu estou dizendo aqui para vocês seja fruto da minha imaginação. Talvez tudo que eu contei para vocês aqui relacionado a planetas, galáxias e todo esse entendimento talvez seja tudo mentira. Quem sabe? Mas se for mentira, eu daria um bom roteirista. Vocês concordam? Um bom roteirista. Mas quando eu me comprometi em mostrar a minha espécie humana, que da qual você, que é meu ouvinte, faz parte, eu mostrei a você um pouco da verdade que eles me mostraram. Por quê? Porque eu não posso dizer todas as coisas. Porque para mim também foi chocante receber as informações que recebi. E isso confunde alguns ufólogos. Isso confunde tão somente aquelas outras pessoas que são voltadas mais para o espiritismo. Porque, na verdade, tudo isso que eu falo confunde a muitos. Porque grandes pesquisadores que já conversaram comigo me disseram assim: Henrique, eu nunca vi um contactado contar com tanta exatidão tudo aquilo que você narra para nós. E muito menos aquilo que você escreve lá no grupo. E a pessoa que é o meu ouvinte, ela não entende que ela é capaz de qualquer coisa, que ela é o próprio milagre.
Então, quando eu comecei a mostrar ao público que me assiste, esse público foi a favor e, ao mesmo tempo, foi contra. E muitas pessoas disseram assim: ô Henrique, já que você falou que Deus não existe, que Jesus não existe, que principalmente ali no Antigo Testamento, nada mais era do que histórias, né, de civilizações que viveram em um certo período daquela época, com aqueles que vieram do céu para a terra. Você poderia nos mostrar o que de fato está escrito nas palavras que hoje a gente encontra na Bíblia? Você poderia fazer ali uma correção das coisas que você está dizendo, porque se a Bíblia é falsa, e se aquelas palavras que estão ali não é verdadeira, quais são as palavras verdadeiras? Porque nós queremos comparar para ver se de fato há uma grande diferença naquilo que você está dizendo para nós. O tempo foi passando, na oportunidade que eu tive de estar com Arnetoliel, eu cheguei para ele e disse assim: Arnetoliel, eu quero muito poder reajustar o livro que o meu povo lá chama de sagrado, e que na verdade não tem nada de sagrado. Como eu faço? Ele disse que era para mim dizer tudo aquilo que eu sabia. Por quê? Porque quando pela primeira vez eu fui para fora do planeta Eleap e estive ali na superfície da Lua e vi todas aquelas bases, eu fui no lado oculto da Lua e vi aquela gigantesca plataforma, e ali eu pude testemunhar todos os acontecimentos ao vivo diante dos meus olhos, e dali atravessamos o portal hiperdimensional que nos levou até a constelação, ou em outras palavras, o sistema solar de Sírius. E ali, diante de mim, eu pude ver aquele belíssimo planeta chamado Galamiak. E quando eu estive com eles ali, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, e por aí em diante, outras centenas de vezes que estive ali com eles, eu pedi a eles que me desse uma explicação acerca de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, do inferno, do paraíso. Uma época eu até cheguei a perguntar a Gnachete se o paraíso desse Deus equiparava ao paraíso arquitetônico, ao paraíso vegetal e ao paraíso do reino animal que eu presenciei e testemunhei em Galamiak. E de todas as vezes que eu perguntava a eles, não só a Gnachete, mas como a Tilil e como outras famílias primogenitais, ao longo das minhas experiências entre as estrelas, na oportunidade que me era dada, eu perguntava qual era a concepção deles acerca de Deus. E todos me falavam somente uma coisa: que o Deus, o Cristo e o Espírito Santo que narra a doutrina religiosa no meu planeta era falso e não procedia da real verdade que do qual eu aqui tenho tentado da melhor maneira possível mostrar a você. O tempo foi passando, eu fui amadurecendo, eu fui chegando, né, montando o meu quebra-cabeça, até que, quando eu estive com o Arnetoliel, ali eu tive a oportunidade de conhecê-lo face a face, conforme eu já narrei para vocês, e ele me mostrou todas as coisas, todas as palavras, tudo aquilo que ele tinha dito naquela época, quando ele próprio esvaziou-se de si mesmo, se fazendo semelhante a nós. E ali, para mim, foi o fim da meada. Mesmo quando eu saí fora de Eleap e via aqueles gigantescos cruzadores, como até nos dias atuais eu vejo, orbitando tanto o nosso planeta, como estacionados, orbitando
a nossa Lua e o nosso Sol e todos os outros planetas do nosso sistema solar, eu me perguntava intimamente, e Deus? Ele mora num planeta? Aquela casa que o suposto Jesus disse que ia preparar, porque ele diz, eu vou para o meu Pai e vou vos preparar um lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, não vos teria dito. E eu me perguntava se ele ia voltar em uma nave espacial, porque a primeira impressão que eu tive foi de que Deus morava num planeta, junto com o seu filho Jesus. Eu entendia que aquela atmosfera que eu via ao redor de Eleap, quando saí dela pela primeira vez, simbolizava o Espírito que, em outras palavras, santo. Mas depois eu vi que nem Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo, nada disso existe. Tudo isso é engano de manipulação. Engano de manipulação. E com o acordo que era feito, né, junto a Gnachete, para que alguns ensinamentos a mim fossem dados, porque a Gnachete ela é responsável por mim, e sempre será, certo? Ela media a capacidade do meu raciocínio, e antes mesmo que eu chegasse a um determinado planeta, a um determinado sistema solar, aquela civilização já tinha em mãos, né, a própria instrução de Agnachete, e eles regravam tudo o que iam me dizer. Mesmo eles já olhando para mim e sabendo que eu não teria capacidade mental nem intelectual de compreender de imediato tudo aquilo. Por isso que eu digo para vocês que tudo foi um quebra-cabeça que eu fui montando até nos dias atuais. Então, todas as verdades em base de texto bíblico, para você que é um bom entendedor, mas eu vou tirar a Bíblia de fora e vou colocar todo o entendimento desses textos, no plural, ele vai muito além daquilo que do qual foi deixado aí para toda a nossa espécie, certo? E foi uma grande jogada, por quê? Porque ali, através desse livro, muitas mentes, 99% da população mundial, seja ela qual crença for, acreditam em Jesus. Alguns contactados acreditam no Jesus cósmico, que é outra grande palhaçada. E por aí vai. Então, quando eu disse para as pessoas que o Antigo Testamento nada mais era do que uma história vivida em uma era antiga, e que aquilo por aquele povo foi registrado. Ah, as pessoas me crucificaram, certo? Mas essas mesmas pessoas mais tarde, vendo que o meu ensinamento era bom, como é bom para aqueles que querem aprender, essas pessoas viraram para mim e falaram assim, Henrique, por que você não vai pegando alguns textos da Bíblia e mostrando para nós qual é a verdade? Então, o intuito desse vídeo de hoje é tão somente mostrar a você que é meu ouvinte a verdade acerca do que foi escondido. Então eu vou fazer a leitura bem devagar de 3 textos que eu separei, que já está postado no grupo já há bastante tempo, e vou aí nessa narração, nessa narrativa, tentar mostrar a vocês um pouco da diferença. E em seguida eu vou passar o texto, que em aspas é o original da Bíblia, para vocês equipará-los, ok? Então aqui nesse primeiro texto, né, eu publiquei no dia 9 de novembro, às 9h56, eu saudo a todos, né, com bom dia, e venho já falando sobre o Salmo 91, que é o salmo aí primordial que está aberto aí na Bíblia de todas as pessoas aí que tem uma Bíblia em casa, você pode chegar que o salmo está até empoeirado no Salmo 91. Então eu achei interessante mostrar a vocês que muitas coisas foram mudadas, né, e de sentidos totalmente
equivocados, mas muitos cristãos que acompanham os meus vídeos vão falar: poxa, Henrique, você adulterou a Bíblia, você acrescentou, você tirou, você vai ser amaldiçoado, porque lá está escrito que se você tirar uma só vírgula, será tirado também o seu galardão. Entendeu? Eu sei que muitos cristãos vão ficar aí perplexos com isso, né, principalmente com a mudança de alguns trechos, porque é a verdade. E antes que você possa perguntar, Henrique, como você conseguiu enquadrar, né, as palavras no texto? Na verdade, quando eu estive com o Zamaniel, não sei se você ouviu esse vídeo, que eu sou levado ali no planeta, né, e ali eles removem um pedaço da minha cabeça, tiram o meu cérebro fora, e ao tirar o meu cérebro fora, eles codificam o meu cérebro e a minha maneira de pensar. Então hoje eu tenho uma grande facilidade de conseguir observar e guardar na minha mente de forma nítida. Então, todas as verdades do passado, eles me concederam. Só que umas eu posso falar, outras, quando eu tento falar, eu sou interrompido. Eu começo a gaguejar, a voz não sai, a minha boca trava, porque eu sou limitado em alguns aspectos para mostrar as grandes verdades, que não caberá a mim mostrar, mas sim eles mostrar a humanidade naquele grande dia. Então, sem ficar enchendo linguiça aqui, para que o vídeo não fique muito extenso, eu quero aqui ler para vocês, né, Salmo 91, que na verdade foi escondido e agora veio. Aqui diz assim: direi aos criadores que se assentam no milésimo céu, vós sois meus pais celestiais, vós sois o meu refúgio, a minha fortaleza, e em vós confiarei. Porque vós fará com que os meus dias sejam repletos de felicidade. Vós me cobrirás com as tuas bênçãos, ou com as suas bênçãos, e debaixo das asas dos seus primogênitos me cobrirá, na verdade, do teu escudo e broquel. Não terei medo do terror de noite, e nem da seta do meu inimigo dimensional que voa de dia e de noite. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola a vida do homem. Por confiar na minha força e nos mistérios dos meus pensamentos, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, porque jamais permitirei que a dívida e a dúvida brote em meu coração. Dívida significa culpa, tá? Somente com os meus pensamentos contemplarei e verei a recompensa da minha graça alcançada. Porque vós, os meus criadores, és o meu refúgio. Pois vós, né, que se assenta no altíssimo céu, fizeste dele a tua mais alta habitação. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa e nem à minha centelha. Porque aos teus primogênitos e aos primogênitos dos primogênitos dará ordem ao meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Os criadores me sustentarão nas suas mãos e na destra da sua virtude, de suas virtudes, para que eu não tropece com os meus pés na balança de 4 pratos. Quem vê meus vídeos sabe que eu já falei da balança de 4 pratos, que se acende nos céus de todas as dimensões. Pisarei nos caídos e nas cobras, que com eles desceram da 8ª geração para fazerem guerra contra os mundos menores. Calçarei aos pés dos filhos de cada semente primogenital
que somos nós, que alcançamos uma mente de consciência plena e pura, tá? E quando fala aqui da oitava geração, porque aquela linhagem da oitava geração que eu expliquei para vocês, foram as que se rebelaram em sua expansão, ok? E com eles venceremos, né, a serpente do engano, porquanto tão encarecidamente me ensinaste a verdade da criação, e com ela eu aprendi a me amar. E aprendi a amar outrem também, que é aquilo que eu sempre falo para vocês. Eu agora que aprendi, livrarei o homem e poluei em retiro alto, porque conheceu a nossa verdade. O homem invocará os teus pensamentos, não sei se você está percebendo, o texto está ensinando desde o princípio de tudo, que nós é que somos responsáveis por tudo, conforme eu tenho falado para vocês. Tá? O homem invocará os teus pensamentos e lhe será respondido com milagres e maravilhas. Por isso eu digo, sempre estarei com os meus criadores, estarei com eles na angústia, na necessidade, na alegria e na riqueza, porque eles me deram de graça os teus conhecimentos mais altos entre as estrelas. E assim saberei que será-me mostrado todas as maravilhas dos mundos. Aí então, com longura de dias, ou seja, com a imortalidade alcançada, me será mostrada a minha salvação, ou seja, o meu lugar de repouso, o meu planeta paraíso. E aqui embaixo, eu deixei para vocês aqui, comparar agora o Velho Testamento, né? Eu não vou ler, fica aí a critério de quem quiser ler, tá? Eu vou passar aqui lentamente para que vocês possam ler, mas muitos de vocês conhecem aí o Salmo 91. Ok? Então, o que é interessante aqui, no Salmo 91, é que, desde aquela época, nos foi ensinado a contemplar o Criador Pai Celestial e a Criadora Mãe Celestial, e atribuir respeito aos seus primogênitos e aos primogênitos dos seus primogênitos. Em nenhum momento aqui você viu que nós devemos nos tornar dependente deles. Em nenhum momento fala isso. Mas o ensinamento verdadeiro diz que nós, somente com os nossos pensamentos, contemplaremos a nossa própria recompensa, que é a nossa graça alcançada. Certo? Então você vê aqui, quando essa palavra, que recebeu o título de Salmo 91, biblicamente falando, nos dias de hoje, foi mostrado para aquela espécie, para aquela geração, para aquele homem, para aquela mulher, qual era o propósito, qual era o motivo, como era a válvula de escape para que ele pudesse sair de todas essas desgraças, de todas essas assolações. Então, se você acompanhou a leitura, e se você tiver um tempo, pause o vídeo, copie, leia todo dia, você vai ver como a sua centelha vai te agradecer. Pegue o texto que está aí para você na tela do seu computador, do seu celular, faz o print, compare com o Salmo atual, que foi totalmente usurpado, totalmente contaminado pela mentira de uma promessa que nunca existiu e que nunca vai existir. E os criadores, eles querem de nós o seguinte, assim também como os construtores, os arquitetos, os engenheiros, que são aqueles que te adotaram para que com eles
vocês possam ser eternizados. Eles querem que vocês descubram o caminho. E quando encontrar o caminho, dividir aquilo que para vocês foi dado de graça. Ok? Então esse Salmo 91, na linguagem bíblica, que na verdade não tem título, é somente uma palavra de um grande homem, certo? Que naquela época esteve com esse ser celestial, com esse primogênito, e com ele, naquele trocadilho verbal, recebeu inspirações para escrever essa pedra de grande valor. Tá? O próximo texto, vou fechar aqui essa página. Nós temos aqui, né, a correção de um texto do Antigo Testamento, certo? Que mais à frente vocês vão saber. Então eu venho aqui dando boa noite a todos e falo, deixo com vocês mais um texto com algumas correções que narra a verdade de que naquela época foi o Deus, quem foi o Deus, hoje ocultado por todas as religiões da Terra. Tá? Quem naquela época foi o Deus, prestem atenção aqui, que hoje é cultuado por todas as religiões da Terra. No caso aqui, Leab. Deixei algumas correções para que todos, de pouco a pouco, possam entender o que de fato aconteceu. Para que todos vejam que todo esse livro, no caso, né? Todo esse livro chamado Bíblia não tem nada de sagrado, e sim são contos de povos que testemunharam a chegada dos deuses que dos céus vinham à terra, ou seja, Leab. Em outras palavras, Anunnaki. De pouco a pouco, eu vou trazendo os textos verdadeiros para vocês, ok? Então eu vou fazer aqui leitura, tá? Básica, para vocês entenderem como há uma grande diferença. E ao término dessa leitura eu vou passar o texto original para vocês ir comparando, mas o texto original eu não vou ler, ok? Aqui vem dizendo aqui, ó. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Zaif, e disse Jeroboão, a sua mulher, levanta-te agora, disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Zaf. E vai a Siló, né? Eis que lá está o representante dos que vieram do céu. O seu nome é Aias, o qual falou de mim, que eu serei rei sobre este povo, o povo do príncipe Eliu, filho dos deuses, que se fez Senhor sobre nós. Prestem atenção. Assim, leva contigo 10 pães e bolo e uma botija de mel, e vai a ele, ao representante mandado, ou seja, o emissário de Enlil. E ele te declarará o que há de suceder a este menino. Então a mulher de Zéfia, tá? Assim fez e levantou e foi a Siló, e entrou à casa de Aias. E já Aias, o representante dos que do céu vieram à terra, não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor, filho de Anu, rei majestoso, rei da majestade vermelha, que no caso é Nibiru, disse a Aias, eis que a mulher de Zaf vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhes falarás, porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. Vou subir aqui mais um pouco. E sucedeu que, ouvindo Aias o ruído de seus pés, entrando pela porta, disse, entra, mulher de Jeroboão. Por que disfarças assim? Pois eu sou enviado do grande rei Enlil.
e de seu irmão Eaenque, né? E a ti duras novas. Vai, diz a Jeroboão, assim diz o Senhor Enlil, príncipe do sol vermelho, que em outras palavras é Nibiru. Portanto te levantei do meu povo e te pus por príncipe sobre o meu povo nessas terras. E rasguei o reino da casa de Sapterdel e dei a ti, e tu não foste como meu servo Davi. Tá? Alguns nomes eu fiz com que isso permanecesse, para que na leitura não confundisse vocês na comparação da que está por vir.